Bom dia, boa tarde, boa noite, nação Comece a Emagrecer, tudo bem? Dr. Maurício aqui com mais um vídeo com dúvida da nossa audiência. E hoje vai ser uma dúvida que muita gente já me perguntou a respeito. Eu tenho certeza que você, interessado na dieta low carb cetogênica, quer saber a respeito disso, que é se você está em cetose ou não. Então, nesse vídeo aqui eu vou falar dos 10 principais sinais da cetose. Eu vou comentar sobre isso mais à frente, porque um dos sinais envolve justamente a aferição. Aliás, dois dos sinais envolvem a aferição da cetose. Mas por que, na minha opinião, você ficar em neura, se você está em cetose ou não, é besteira? E isso vai do princípio que... vão dois princípios aí. Primeiro, porque não necessariamente se você estiver em cetose, você vai estar emagrecendo. Vou explicar isso já já. E você não precisa estar em cetose para emagrecer. E prova disso foi a maioria do meu emagrecimento, porque quando eu emagreci o grosso do meu peso... Eu não conhecia a dieta low carb cetogênica, eu emagreci comendo pão, comendo macarrão, etc. Mas eu estava lá na academia 2 horas por dia, me matando de tanto me exercitar. Ou seja, basicamente eu emagreci em déficit de calorias e provavelmente eu não estive em cetose em momento algum. E você não precisa estar em cetose necessariamente para emagrecer. Ajuda? Ajuda. Mas eu vejo muita gente obcecada com medir cetose, etc, etc. E aí é uma coisa contraproducente. Eu vou dizer em que casos que eu acho válido você ficar medindo a cetose o tempo todo. Então vamos lá, vamos para o primeiro sinal de cetose, que é um clássico, que é uma coisa um tanto quanto desagradável, que é o mau hálito. Então é uma queixa extremamente comum quando as pessoas começam a fazer uma low carb cetogênica e eu tô com mau hálito, isso vai passar? Como é que eu resolvo isso? Bom, primeiro de tudo, e inclusive tem a ver com um dos modos de aferição da sua cetose, é que isso é causado por uma das cetonas que você vai produzir à medida que você vai entrando em cetose, que vai passar a ser o novo combustível do seu corpo, que é, no caso, a acetona. E parte da eliminação dessa acetona é pela respiração. Daí você vê que o seu hálito não vai colaborar muito, muda o cheiro dele e muita gente reclama de gosto ruim na boca. Então, apesar desse hálito ruim não ser muito, digamos assim, muito bom para a sua vida social, ele tem um outro significado também, que é um indício fortíssimo que você atingiu o estado de cetose. E a boa notícia, quer dizer, relativamente boa, é que em muitos dos casos as pessoas, à medida que elas vão se adaptando, vão permanecendo tempo no estado de cetose, esse mau hálito ele acaba indo embora. Mas se não acontecer com você, você tem algumas soluções alternativas, que é escovar dente com mais frequência. Fazer o quê, né? Até gambiarra. E também você fazer o uso de chiclete, e esse chiclete você tem que conferir se ele não tem carboidrato, se é um chiclete zero, um Trident da vida, que com certeza vai ajudar você a sentir uma halitose menor e também não vai atrapalhar a sua vida social, né? O segundo sinal de cetose que eu quero falar aqui é aquele que todo mundo quer ver, é a perda de peso. E as dietas cetogênicas, low carb, as dietas que causam a cetose, elas, quando comparadas em estudos a outras dietas de emagrecimento com restrição de calorias, reeducação alimentar, etc., elas sempre vencem. E aí eu preciso comentar de um sinal claro que você está entrando em cetose, que é aquela perda rapidíssima de peso na primeira semana da dieta. Que todo mundo fica empolgadão, lá, caraca, essa dieta é maravilhosa, estou muito feliz, perdi 3 quilos. Só que um alerta para você, como eu sempre falo aqui, essa tua perda de 3 quilos pode apostar que pelo menos 2,5 kg foi de água. Você está eliminando as suas reservas de carboidratos e essas reservas de carboidratos dentro de você, na forma de glicogênio, elas puxam bastante água. Então, ao eliminar isso, você está eliminando majoritariamente água, até porque queimar gordura não é um negócio tão rápido assim. Tá? À medida que a gordura ela gera muita energia, então você vai precisar de tempo para queimar todas as suas reservas gordurosas. E aí muita gente acaba criando uma expectativa e fica decepcionada porque na primeira semana perdeu 3 quilos, na segunda perdeu 1,5 e na terceira perdeu 500 gramas. E 500 gramas, segundo estudos, é a velocidade média de perda de peso depois da estabilização da dieta cetogênica. E o importante é, se você continuar em cetose, respeitando os sinais de fome do seu organismo, não exagerando, comendo mais calorias do que você deve observar uma perda de peso constante, embora em velocidade menor, ao longo do tempo. Terceiro sinal de cetose, e aí já é um sinal que você precisa correr atrás, é o aumento das cetonas sanguíneas. Então uma característica marcante do estado de cetose é a diminuição, obviamente, dos níveis de glicose sanguínea e o aumento dos níveis de corpos cetônicos. Mas para isso você vai precisar de um medidor específico, que é basicamente um medidor bem parecido com aqueles que servem para medir a glicemia, e o inconveniente é que você vai ter que furar o dedo e usar umas fitinhas para fazer a aferição dos seus níveis de cetona no sangue. É a forma mais precisa de você mensurar se você está em cetose ou não.
Só que, no meu entender, ela é um tanto quanto desnecessária por motivos que eu vou explanar aqui nesse vídeo. E se você tem curiosidade em saber, os níveis ideais para você ficar numa faixa numa boa cetose para emagrecer estão por volta entre 1,5 a 3 ou estendendo até 5. É difícil chegar em 5, mas ficando acima de 1,5, perdão, alguns autores falam entre 0,5 e 5, mas acima de 1,5 tá bem legal, já tá uma cetose bem adequada para você atingir seus objetivos. Então, o inconveniente disso é que isso tem um custo. Esse medidor não é tão barato assim e as fitas de cetose você vai precisar delas praticamente toda hora. E esse é um dos motivos pelos quais eu não recomendo que isso seja feito rotineiramente. Aproveitando e já falando aqui os casos que vale a pena você mensurar, porque você precisa estar no estado de cetose o tempo todo. Aliás, eu já comentei sobre isso, né, que você não precisa exatamente estar em cetose para ter um emagrecimento e que você também pode estar em cetose e não emagrecer. E esses estados são as condições que se recomenda que você esteja sempre em cetose e precise controlar. São a epilepsia. Se você está fazendo dieta cetogênica voltada para a epilepsia, você não deve sair do estado de cetose, você tem que ter um controle mais rigoroso. E aqui já falando de um cliente que eu tive, e ele era portador de esclerose lateral amiotrópica, aquela doença degenerativa, e ele estava seguindo o protocolo da doutora Terry Valls. Terry Valls era uma doutora que teve essa doença e ela controlou e até melhorou os sintomas com a dieta cetogênica. E aí, nesse caso, vale a pena você ter esse controle. Mas para fins de emagrecimento é um negócio incômodo e, no meu entender, desnecessário, até porque um dos motivos é você tem uma gama de sinais que indicam que você está em cetose. E vamos ao quarto sinal de cetose, que é o aumento das cetoses na respiração, no ar que você respira, e na urina. Então, um aparelho que eu nunca vi pessoalmente, eu tive que pesquisar no Google a respeito, é um medidor de cetoses na respiração, como se fosse um bafômetro para cetose. Tá? E isso aí, eu sinceramente eu nunca vi, também acho desnecessário você adquirir. Tá? E esse aparelho monitora uma das cetonas, que é no caso a acetona, que é liberada à medida que você está no estado de cetose. E esse medidor de respiração ele ajuda você a monitorar, porque ele correlaciona bem com os níveis de acetona que estão na sua corrente sanguínea à medida que você entra no estado de cetose nutricional. Mas cabe observar também que não é a forma mais precisa, que a forma mais precisa de você medir a cetose é pelo exame de sangue. E uma outra mensuração clássica, que se eu não me engano é a mais comum, é você mensurar as suas cetoses urinárias através daquelas tirinhas que são o Ketosticks. Tá? O Ketosticks você urina num potinho, mergulha o Ketosticks na urina, espera 15 segundos e ele vai ter uma graduação de cores e através daí você consegue mensurar a sua cetose. Entretanto, há uma imprecisão aí que eu preciso fazer um alerta, eu já até fiz um vídeo a respeito e novamente vou fazer. E vou comentar aqui sobre isso, resumidamente. O que acontece? À medida que o tempo passa, que você vai se adaptando ao estado de cetose, a sua cetose se torna mais prolongada, o padrão de cetonas, porque você produz 3 tipos de cetonas, e o Ketosticks ele só detecta uma. E você, ao longo do tempo, você vai mudando o padrão de produção das cetonas. E essa cetona que o Ketosticks detecta, você para de produzir, ou reduz a produção em prol de outras cetonas. E aí o que vai acontecer? O teu exame vai começar a dar falso, e eu já recebi dúvida de pessoas dizendo que achou que saiu da cetose, estava fazendo tudo certinho e achou que saiu da cetose, porque o exame começou a dar que não estava em cetose. Mas eu tive que esclarecer que o que acontece é justamente essa mudança de padrão e o Ketosticks deixa de ser sensível e aí você perde totalmente a finalidade e perde uma grana também, porque o Ketosticks não é de graça. Quinto sinal de cetose, e esse quando aparecer você precisa dar graças a Deus, porque é ele que vai fazer você emagrecer, especialmente se você respeitar. E eu tô falando da supressão do apetite. Esse sim, a dieta cetogênica, essa sim, é o verdadeiro programa Fome Zero. Então é uma coisa clássica, a pessoa começa a comer alimentos mais saciantes, você suprime a sabotagem que todo aquele nível de carboidratos que você comia anteriormente fazia com os seus hormônios que regulam a fome, você volta a ter os mecanismos de controle da fome sob seu controle. Foi redundante aqui, mas necessário. E aí você deixa de sentir fome. Então, uma experiência que eu vou citar aqui com uma cliente que na primeira vez que ela resolveu tentar um jejum intermitente mais prolongado, eu falei, come só quando você tiver com fome. E ela, primeiro jejum que ela foi tentar fazer, doutor, só senti fome depois de 32 horas.
E aí você vê o poder da dieta para suprimir o seu apetite. E suprimindo o seu apetite, você fatalmente vai comer menos, você vai entrar em déficit de calorias e a cetose vai ajudar você a queimar mais gordura e eu não preciso dizer que é o efeito colateral mais desejado por quem está buscando a dieta. Sinal número 6 de cetose é um aumento do seu foco, da sua concentração e do seu nível de energia, que não é uma coisa que ocorre logo no começo, porque você vai passar por um estado de adaptação e tem a ver com os próximos sinais que eu vou citar aqui, tá? E esse estado de adaptação, você vai se sentir um estado meio gripal, tem a primeira semana para muita gente repleta de sintomas e isso tem nome, tá? Que é o chamado gripe cetogênica ou gripe low carb, alguma coisa do tipo. São uma série de sinais e sintomas que ocorrem quando você está no período de adaptação. E um pouco de confusão mental pode ocorrer também, tontura, etc. Mas quando isso passa, vem uma clareza mental e um nível de energia que vai na estratosfera. Então não é uma coisa que todo mundo sente, mas muita gente sente quando passa por esse estado de adaptação. E uma das explicações para isso é que as cetonas são um combustível muito eficiente para o cérebro, tanto que essa constatação levou alguns cientistas a procurarem pesquisar a respeito do tratamento de condições como concussão e perda de memória. Você colocar a pessoa num estado cetogênico para você otimizar a função cerebral. E um outro motivo para isso também é que a eliminação dos carboidratos ajuda você a controlar os níveis de glicose sanguínea. Eles passam a ficar estáveis, baixos e estáveis. Tá? Então muita gente relata que depois que faz uma refeição mais repleta de carboidrato, se sente totalmente tonta, chafurda no sofá, etc. Isso aí, quando você está em cetose, não vai acontecer por motivos óbvios. E vamos passar para o 7º sinal de cetose, que é fadiga no curto prazo. E aí, como eu falei anteriormente, isso tem a ver com aquela gripe cetogênica, aquele problema que muita gente tem na primeira semana. E um dos sintomas disso é fadiga. Aliás, passar uma experiência pessoal aqui, no meu caso, essa fadiga durou 2 semanas. Quando eu comecei para valer na cetogênica, eu já tinha um nível de atividade física um pouco mais elevado, ficou complicado para eu realizar minha atividade física e muitas vezes eu sentia minha energia lá embaixo, coisa do tipo. Na última semana, na segunda semana, perdão, no dia de transição da semana 2 para a semana 3, eu comecei a sentir uma energia absurda, então essa fadiga ficou para trás. E o grande problema dessa fadiga ou dessa semaninha complicada é que isso acaba fazendo muita gente desistir da dieta justamente porque a pessoa não está se sentindo bem. Tem a ver também com a questão de você começar uma alimentação mais rica em nutrientes e coisas mais úteis para você e mais pobre em porcarias e você está dando oportunidade com isso para o seu organismo desintoxicar de tudo aquilo que ele ingeriu anteriormente. E essa desintoxicação, ela é dolorosa, entre aspas, tal, vai causar uma série de sintomas. Mas vai por mim, invista nisso e no momento que isso passa, você vai perceber o real significado da palavra bem-estar. Vamos lá, estamos chegando no finalzinho da lista. Então, o 8º sintoma de cetose é a queda na performance da atividade física, mas também de curto prazo. Então, o que acontece? Isso tem explicação porque você estava funcionando à base de glicose e de carboidratos e estudos já mostraram que os músculos eles funcionam melhor, o combustível que tem mais eficiência no funcionamento muscular, especialmente em esportes de explosão ou atividades explosivas como a musculação, são os carboidratos. Isso aí não tem para onde correr. Então a performance com corpos cetônicos ela não é tão boa. Mas tem um grupo de esportistas que vai se beneficiar muito disso, que são os atletas de endurance, tipo Ironman, triatlon, essa galera aí. Porque nesse momento, nesse tipo de modalidade, o teu consumo ele é mais de gordura do que de qualquer outra coisa. Tudo bem que esses atletas acabam tendo o famoso crash por falta de carboidrato, mas quando eles estão cetoadaptados, esse crash não acontece justamente porque eles estão correndo e eles estão funcionando com outro combustível. E se você é um atleta amador, como eu sou, por exemplo, eu faço minhas atividades físicas aí a nível amador e tal, isso tem uma grande vantagem para você. Então você está aqui em um estudo que descobriu que atletas que mudaram para uma dieta cetogênica, o ritmo de queima de gordura deles aumentou em 230%. Isso é coisa pra caramba. Comparados com atletas que tinham uma dieta convencional. Ou seja, você ensinou o seu corpo não só a usar gordura, como a usar gordura de uma forma mais acelerada. E eu não preciso nem dizer qual é o benefício disso, né?
E se você tem nível de atleta amador, não é o tipo da coisa que vai prejudicar a tua performance a ponto de você não conseguir fazer exercício ou coisa do tipo. Então, eu, por exemplo, não senti uma grande diferença na performance se comparado a quando eu não tinha uma dieta cetogênica com uma dieta cetogênica. Para mim, dá no mesmo, até porque eu não sou atleta de elite, né? Então o recado aqui é, queda na performance no começo pode acontecer, até combinado com aquela gripe cetogênica, etc. Mas no final das contas, se você tem nível de atleta amador, vai dar no mesmo. E se você é atleta de endurance, então você tende a ter até uma melhor performance. Sinal 9 de cetose e penúltimo. Na verdade, não é um sinal de cetose, mas ele está relacionado, que são problemas digestivos. Então, muita gente uma queixa extremamente comum da dieta low carb cetogênica é a constipação intestinal. E uma outra que também é comum é a diarreia. E isso faz parte da adaptação. Tá? No caso da constipação intestinal, o que ocorre? Quando você passa para uma dieta, muda para uma dieta cetogênica, low carb, você está ingerindo alimentos nutricionalmente muito melhores do que as porcarias que você comia anteriormente. E o alimento nutricionalmente melhor, ele vai ser mais absorvido. E se ele é mais absorvido, o bolo fecal diminui, e aí você pode confundir isso, ou não confundir, mas sentir uma menor necessidade de ir ao banheiro, e isso ocorre com bastante frequência. E lógico, para evitar isso, você precisa carregar, e eu sempre falo isso, carregar nos vegetais, especialmente nas folhas, e eventualmente usar suplementos fibrosos. E uma coisa que ajuda também aqui é a suplementação de magnésio, ajuda a regular esse ritmo intestinal. E reforçando aqui, esses sintomas vão ceder após o período inicial. Tá? A tendência é você se adaptar e melhorar isso. Tudo melhora com a adaptação em matéria dessa sintomatologia. E por fim, o último sinal de cetose, especialmente no começo, aliás, a maioria acontece no começo, é a insônia. Especialmente quando a pessoa começa na dieta cetogênica, as primeiras semanas ela pode ter um probleminha para dormir, ou que pode se tornar um problemão se a pessoa depende do sono reparador para fazer suas atividades no dia seguinte. Mas, e uma coisa que precisa ser diferenciada aqui é que uma dieta com o que eles chamam de very low carb, que é uma dieta com um nível baixíssimo de carboidratos, ela não só causa insônia na primeira semana, como ela pode causar insônia de uma forma prolongada. Eu trabalhei com um cliente uma vez que ele teve, já comentei aqui, que ele teve insônia repetidamente. E nesse caso, você deve engolir um pouco o medo de consumir carboidrato e aumentar um pouco o consumo de carboidrato. Não é o tipo da coisa que vai te prejudicar, lembrando novamente que cetose não é sinônimo de emagrecimento, tá? A maioria vai emagrecer, mas existem coisas que podem acontecer que impedem você de emagrecer, no caso, mesmo estando no estado de cetose, tá? Mas perder um pouquinho desse medo se você está tendo insônia, porque o sono é importantíssimo também para você emagrecer. Tá? Então, no caso, tem que subir um pouco o nível de carboidrato aí. Mas se você está tendo insônia no começo da dieta low carb cetogênica, isso é um sintoma de cetose, um sintoma esperado. Com a adaptação, isso tende a passar. E aí, depois que passa, os relatos são que o sono melhora, até porque emagrecer também melhora o sono e de uma forma geral. Então, para encerrar aqui, gente, eu acho desnecessário você ficar aferindo cetose o tempo todo, porque alguns sinais de cetose são claros. Então, você tende a ter um mau hálito, você está perdendo peso, coisa do tipo. Isso é evidência clara, óbvia e evidente. Óbvio, evidência evidente é ótimo. Mas enfim, que você está no estado de cetose. Não precisa ficar furando o dedo o tempo todo, monitorando. Se você puder quiser fazer assim uma vez ou outra, ou então medir com KetoChix, etc., só para ter uma noção, pode fazer, mas os sinais são bastante claros e eu acho desnecessário você ficar medindo, a não ser naqueles casos que eu falei de epilepsia, esclerose lateral amiotrófica ou outras indicações aí que porventura apareçam. Certo? Então, pessoal, tá dado o meu recado aqui, vocês conheceram aí os 10 principais sinais de cetose. E eu vou ficando por aqui, lembrando que se você gostou desse vídeo, não esquece de dar o like. Se você ainda não se inscreveu no canal, a hora é agora, é só clicar aqui embaixo no botão de inscrição. Se você tem interesse em ter a minha assessoria como consultor, coaching, etc., eu faço tanto consulta única como um programa de coaching mais prolongado, pode ser duração de uma semana ou de 30 dias, que eu vou acompanhar você em cima, monitorar essas coisas, prestar atenção nos sinais que porventura você esteja desligado, para você saber que você está no caminho certo e otimizar o seu processo de emagrecimento. O e-mail vai aparecer aqui agora, é consulta@começaemagrecer.com.br, e nos meus programas de coaching também, você
se inscrever, você vai ganhar uma lista completa de todos os alimentos que você pode, que você de vez em quando pode, que você não pode comer. E agora eu também estou trabalhando com um cardápio, tá? E especificamente de 14 dias, um exemplo de coisas que você pode comer para facilitar a tua vida. Então é só mandar um e-mail para mim que eu explico todos os detalhes. Se você tem alguma dúvida ou comentário, é só postar aqui embaixo e eu vejo você no próximo vídeo.